A paz do Senhor Jesus a você que está entrando neste canal de devocional. Se você gostar, convido a inscrever-se no canal Pão Diário. Convido também a curtir e a compartilhar os conteúdos com seus amigos, conhecidos e grupos de WhatsApp e Facebook para que mais pessoas sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa estar recebendo conteúdos atualizados tão logo sejam postados. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Fique com este vídeo agora. Amém? Sermão do Monte, capítulo 44, parte 5. A preocupação, sua causa e sua cura. Devemos ainda avançar mais um passo. Jamais deverei tolerar que qualquer pensamento referente ao futuro venha a inibir, de qualquer maneira que seja, a minha utilidade no presente. Permita-me explicar melhor. Existem várias excelentes causas neste mundo que precisam a nossa ajuda e assistência, e elas têm que ser mantidas em movimento dia após dia. Mas há pessoas que se preocupam tanto sobre como serão capazes de viver o futuro que não lhes resta tempo para contribuírem para as boas causas que exigem sua atenção neste momento. É isso que anda errado. Se eu permitir que as minhas preocupações relativas ao futuro me mutilem no presente, então tornar-me-ei culpado desse pecado de preocupação. Entretanto, se eu fizer provisão razoável de maneira legítima e então viver plenamente a minha vida no presente, tudo estará bem. Outro sim, nada existe nas Escrituras que indique ser errado alguém poupar dinheiro ou fazer seguro de vida. No entanto, se eu viver constantemente pensando sobre esse seguro de vida, ou sobre a minha conta bancária, ou se tenho poupado dinheiro suficiente, e assim por diante, então, sobre isso, nosso Senhor se manifestou de forma condenatória. Isso poderia ser ilustrado de muitas maneiras diferentes. O perigo que muitas pessoas enfrentam em relação ao nosso texto é que elas assumem uma dentre duas posições extremas. Existem aqueles que dizem que o crente deveria viver plenamente a sua vida, mas sem tomar qualquer cuidado especial a respeito do seu futuro. Por semelhante modo, existem aqueles que insistem ser errado levantar uma coleta durante o culto na igreja, porquanto coisas dessa natureza deveriam ser feitas mediante a fé. Todavia, as coisas não são assim tão simples, porque o apóstolo Paulo ensinou aos membros da igreja de Corinto não somente a fazerem coletas, mas chegou mesmo a dizer-lhes que as reservassem em particular no primeiro dia da semana. Paulo lhes forneceu instruções pormenorizadas a esse respeito. E nas páginas do Novo Testamento há muita coisa a ser dita sobre as coletas para as necessidades dos santos. Não deveríamos permitir qualquer mal-entendido quanto a esse particular. O ensino das Escrituras é perfeitamente claro e explícito. Há duas maneiras de ser mantida a obra do Senhor na face da terra. E aquilo que se aplica à obra de Deus é aplicável às nossas vidas, como crentes que vivem nesse mundo. Existem homens que, sem a menor sombra de dúvida, foram chamados para um ministério especial de fé. Leiamos, por exemplo, 1 Coríntios 12, e ali se descobrirá, entre os dons dispensados pelo Espírito Santo, em consonância com a sua soberana vontade, o chamado dom da fé. Não está em pauta o dom de milagres. Trata-se do dom da fé, um dom especial. No que consiste, portanto, essa fé?
Não é a fé salvadora, a fé que leva o crente à salvação, porquanto todos os regenerados possuem essa fé. Portanto, do que se trata? Sem dúvida, trata-se daquela manifestação de fé que foi outorgada, por exemplo, a George Miller ou a Hudson Taylor. Aqueles homens foi outorgado um dom especial da parte de Deus, a fim de que ele manifestasse a sua glória por intermédio deles, dessa maneira específica. Mas estou igualmente certo de que o Senhor chamou o Dr. Barnardo para fazer esse mesmo tipo de trabalho, dizendo-lhe que recolhesse ofertas e fizesse apelos. O mesmo Deus opera de diferentes maneiras em homens santificados, mas ambos os métodos, como é óbvio, são perfeitamente legítimos. Ou então, consideremos uma outra ilustração. Seria muito difícil encontrar dois homens mais santificados e dedicados ao Senhor do que George Miller e George Whitefield. Miller foi definitivamente chamado para fundar um orfanato que haveria de ser sustentado mediante a fé e a oração, ao passo que Whitefield foi convocado para começar seu orfanato na América do Norte, mantendo-o em funcionamento através de apelos diretos, pedindo dinheiro da parte do povo de Deus. Como é patente, essa é a verdade concernente à conduta da vida da Igreja, conforme somos instruídos nas Sagradas Escrituras. Deveríamos aplicar exatamente esses mesmos princípios às nossas vidas individuais. Há certas pessoas que podem ter sido definitivamente chamadas por Deus para viverem aquele tipo particular de vida diária que manifesta o dom da fé. Há pessoas para quem a poupança de dinheiro ou a compra de uma apólice de seguro de vida seriam providências inteiramente erradas. Entretanto, dizer que qualquer indivíduo que faça um seguro de vida ou que inicie uma caderneta de poupança não pode ser crente, elaborar em opinião equivocada. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Romanos capítulo 14, versículo 5. Que cada qual examine a si mesmo quanto a esse particular, e que ninguém condene a outrem por questões dessa natureza. Tudo quanto devemos dizer é isto: as Escrituras certamente permitem esses cuidados razoáveis, a menos que o crente esteja certo de que Deus o chamou para viver na outra maneira. Portanto, é atitude inteiramente errônea e antibíblica condenar a poupança de dinheiro ou a compra de uma apólice de seguro de vida à luz do presente texto. Por outro lado, sempre deveríamos ter o cuidado de conservar e preservar o bom equilíbrio a respeito dessas coisas. Sumariemos esse ensino reduzindo-o a um determinado número de princípios gerais. O primeiro princípio geral é o seguinte: todas as coisas que temos ventilado nos últimos 4 ou 5 capítulos são aplicáveis exclusivamente aos crentes. De certa feita, alguém me disse: como pode ser verdadeiro esse ensino acerca dos cuidados de Deus pelos homens? Com tantas necessidades e com tão generalizada pobreza, conforme se vê no mundo, com todo o sofrimento dos que perderam seus lares ou seus bens, incluindo-se nisso mulheres e crianças, como alguém poderia afirmar tal coisa? A resposta é que essas promessas divinas referem-se somente àqueles que se tornaram crentes.
Qual é a causa mais comum da pobreza? Por qual motivo as crianças andam maltrapilhas e famintas? Usualmente, não se deve isso aos pecados de seus pais? O dinheiro tem sido gasto em bebidas alcoólicas ou malbaratados em vícios e outras coisas as mais malignas. Analise os casos de pobreza que conhece e verificará que os resultados colhidos em sua pesquisa serão muito esclarecedores.